descreve matematicamente o que descreve matematicamente o ganho, que descreve a impedância, enfim, né? Para poder fazer isso, a gente se vale do modelo do amplificador, tá? Então, tem que criar um modelo elétrico onde, dentro desse modelo elétrico, tem a relação entre tensão e corrente em todos os elementos do circuito dentro do nosso chamado ambiente de análise. Então, os amplificadores, eles amplificam sinais variantes no tempo. E a gente está interessado em achar qual que é a relação entre esses sinais variantes no tempo, tá? Então, eu vou tentar elucidar um pouco melhor essa questão de onde que está o nosso ambiente de análise agora, e depois eu vou apresentar outro modelo do transistor, tá? A gente está construindo um modelo elétrico do amplificador, onde a gente se baseia basicamente em três características, né? Que a gente desconsidera os valores médios, desconsidera a influência dos capacitores e supõe que o transistor opera apenas em AC, tá? E a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso nos slides aqui, eu vou tentar mostrar esse ambiente de análise, o que que a gente está estudando de fato, por que que a gente constrói o modelo, tá? Assim que a gente tiver construído o modelo do circuito amplificador, aí sim a gente vai para a análise matemática desse modelo, né? Porque daí tu construiu um modelo matemático, um modelo elétrico que representa o circuito para o nosso sinal de interesse, que são pequenas variações AC. Aí, nesse modelo, tu pode calcular ganho, impedância, enfim, outras características que a gente está interessado em achar. Tá? Então, vamos voltar naquela apresentação que eu tinha passado para vocês, tá? Onde a gente estava pegando como, por exemplo, um circuito amplificador bem simples, né? Só para entender o conceito, onde a gente estava supondo que esse amplificador aqui era um amplificador de áudio em polarização fixa, né? Claro, só um detalhe, isso aqui é meramente ilustrativo, tá, pessoal? Que é um amplificador de áudio de fato, ele tem vários estágios de amplificação. Mas a gente está pegando isso aqui só para tentar entender o conceito, tá? Então, o que a gente estava falando é que aquele circuito, por exemplo, ele completo, né? Ele tem esse jeitão aqui, tá? Ele é esse circuito que está aqui, a polarização fixa, por exemplo. Onde a gente está alimentando uma carga, aqui representado por RL, que daí pode, esse RL aqui pode ser tanto a tua carga final como um alto-falante, ou então isso aqui representa outro estágio de amplificação, ou representa onde tu está colocando o sinal amplificado. No lado esquerdo, aqui o VI representa o sinal que tu vai amplificar, né? É importante que essa amplificação, ela tira energia, né? Esse amplificador, ele não tira energia do VI nunca. A energia que ele amplifica, né? Ele drena toda do VCC, né? Então tem que sempre se lembrar que esse circuito é alimentado com uma tensão VCC e a energia que tu fornece na saída vem desse VCC, né? E como que tu fornece essa energia? O amplificador sabe isso através do VIN que entra aqui. Então vamos supor o circuito amplificador como esse aqui, e o que eu quero fazer aqui é tentar mostrar para vocês como que, aonde que estão os sinais elétricos que a gente está interessado e como que isso se encaixa com o que que tu já viu de eletrônica até agora, tá? Então esse aqui é um circuito amplificador, o mais simples de todos, né? Uma polarização fixa, onde que tem que ficar bem claro para vocês que o amplificador de fato é o que está entre os capacitores, né? Que a saída aqui, esse RL representa a carga e o VI representa o sinal de entrada, tá? Então o amplificador de fato está aqui no meio. Então vamos partir do começo, que era o circuito de polarização, né? Vamos ignorar a entrada e vamos ignorar a saída por enquanto. Vamos pensar só no amplificador. O circuito de polarização ele vem com aquele intuito, né? A polarizar o transistor significa definir a região de operação dele, definir o ponto de operação, definir o ponto quiescente, né? E esse ponto quiescente é dizer basicamente para o transistor, é definir em cima do transistor, basicamente, qual que é a tensão que esse transistor vai trabalhar e qual que é a corrente que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, qual que vai ser a tensão que existe entre o coletor e o emissor aqui, né, a chamada VCE,
vai dizer para nós qual que é o valor dessa tensão e dizer ainda qual que é a corrente que vai fluir por esse transistor, né? Então, a corrente de coletor aqui, tá? Corrente de coletor IC. A gente viu que de acordo com o valor dessas duas grandezas, né, esse transistor pode estar operando como chave, ou seja, completamente fechado, ou completamente aberto, ou na região ativa. Quando a gente fala de amplificadores, a gente está trabalhando com esses caras na região ativa, ou seja, vai existir um valor de tensão e um valor de corrente ao mesmo tempo nesse transistor. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é que tu está pegando esse VCC, ó, tu está pegando o VCC e parte desse VCC tu está aplicando aqui no VCE, tá? Uma parcela fica aqui no VCE e a outra parcela fica aqui no resistor de coletor, tá? Fica uma parcela no VCC e uma parcela no resistor de coletor, tá? Então, basicamente, o que tu tem aqui, tu está dividindo o VCC, né? Um pedaço do VCC fica aqui no resistor e um pedaço fica aqui no transistor, tá? E ele funciona como se fosse um divisor de tensão, né? Tu está dividindo esse VCC, fica um pedacinho aqui embaixo, um pedacinho aqui no resistor. Daqui debaixo da referência até lá em cima, tu tem o VCC completo, né? Então, um pouco de VCC fica aqui e outro pouco fica aqui no resistor. Só que qual que é a ideia? Isso aqui é um divisor, mas é um divisor controlado, né? Tu pode variar essa tensão aqui. E como que tu define esse VC, né? Através da corrente que flui lá no nosso resistor de base, né? Essa corrente que flui aqui no resistor de base é aquela corrente que vai definir a corrente de coletor, corrente de base que define a corrente de coletor e que, por sua vez, define o VCE. Tá? Vamos assumir, num primeiro momento, a gente sabe que esses valores aqui são todos contínuos, né? São todos valores CC. Né? No momento que tu definiu eles eles são valores CC. Vamos assumir que esses valores aqui são valores variantes no tempo. Tá? Vou dizer aqui, ó, esse IB aqui vai ser uma função do tempo, esse C aqui também vai ser uma função no tempo, e esse VC aqui também vai ser uma função no tempo. Tá? Vou dizer que é uma função no tempo, porque depois a gente vai colocar variações. Tá? Se a corrente no resistor RC é uma função do tempo, logo a tensão no resistor aqui também vai ser, né? Porque R vezes I dá o VRC. Tá. Beleza. O que está acontecendo aqui? Tu está dividindo o VCC em duas parcelas, onde uma parcela fica no transistor. Tá? Como que esse cara funciona? Através da definição da corrente de base aqui. Tá? Eu posso escrever ainda que a nossa corrente de base, por exemplo, né? A corrente de base, tá? Em função do tempo, ela é igual a um valor quiescente, né? O valor ao ponto de operação que tu colocar. Tá? Então, eu posso dizer que é igual ao valor quiescente. Onde esse valor quiescente aqui é o valor CC, tá? É o valor CC. E vocês aprenderam já a calcular quanto que é essa corrente de base, né? Vocês aprenderam a definir que essa corrente de base quiescente, que tu como projetista, é tu que define o ponto de operação desse transistor, né? Nesse circuito específico, tá? Daí é nesse circuito. Tá? Para cada circuito é diferente essa equação aqui. Tá? É dado por essa equaçãozinha aqui. Tá? Mas o que eu quero dizer é que esse valor aqui é contínuo, o valor é o ponto de operação, né? Esse é o ponto de operação. Tu definiu um ponto de operação, definiu um valor de corrente IB para colocar esse transistor na região ativa. É esse o teu ponto, essa é a ideia. Tu coloca ele na região ativa para ficar uma tensão em cima desse cara aqui. Tá? No momento que tu fez isso, tu definiu um IB. Se tu definiu um IB, por consequência, logo, tu já definiu um ponto IC também, né? Então, tu vai ter um ponto IC, a tua corrente no coletor, ela vai ser igual à corrente de coletor quiescente. Né? Lembrando que a corrente de coletor, nesse caso aqui, vai ser sempre beta IB, né? Tá? Então, se tu tem uma corrente de base bem definida, dada pelo VCC e pelo RB, tu pode achar a corrente de coletor, tu sabe a corrente que flui nesse transistor. Tá? Observe que isso que a gente está falando aqui é tudo relacionado a colocar o transistor no ponto de operação. Tá? Tu está colocando ele no ponto de operação para que ele funcione como amplificador. Daí, no momento que a gente entender isso, a gente vai ver como é que ele funciona como amplificador. Tá? Tu fez isso aqui, definiu o ponto quiescente, então o IC está aqui, é um valor contínuo IC quiescente, né? Sei lá, 10 miliamperes, por exemplo. Né? E se tu tem uma corrente fluindo aqui, descendo,
que é a corrente de coletor desse transistor, essa corrente está fluindo no resistor RC, logo está surgindo uma tensão em cima desse RC aqui, né? Então, existe uma tensão VRC. Se existe uma tensão VRC, a tensão VCE, ela assume um valor também, né? Que é o quanto tu aplicou lá em cima, menos quanto caiu no resistor, é o que ficou no transistor. Então, tu vai ter também uma chamada tensão VCE no tempo aqui, que ela também é contínua e que ela depende do valor da corrente. Então, eu vou dizer que ela é VCE quiescente, onde nesse circuito aqui, esse VCE quiescente, tá? Ele é o próprio VCC que tu aplicou, menos quanto que ficou no resistor. E a tensão que ficou no resistor é RC e C, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, tá? No o circuito de polarização, a gente definiu um valor de corrente de coletor, né? O valor da corrente de coletor e um valor de tensão no transistor. Pensa nesse ramo aqui, ó. Pensa nesse ramo aqui do coletor do teu transistor, né? Pensa nesse ramo como se fosse um divisor de tensão. E a ideia é que a gente tenha um divisor de tensão controlado, tá? Então imagina que aqui, ó, VRC e VCE são dois pedaços de um divisor de tensão, tá? Onde parte da tensão fica nesse resistor de cima e parte fica nesse resistor de baixo, que na real não é um resistor, é um transistor, né? E a relação entre essas tensões é dada pelas equações que a gente viu aqui, tá? Lembra, entende o seguinte, ó, vamos desenhar aqui, ó, o que seria o gráfico de cada um dessas variáveis aqui, né? Isso aqui são variáveis CC. Então, por exemplo, se eu vier aqui desenhar o gráfico, se eu vier aqui e desenhar o gráfico do que seria aquela corrente de base, né? Então, imagina que o gráfico da corrente de base em função do tempo. O que a gente tem até esse momento agora é que a corrente de base IB, ela está aqui, ó. Ela é um valor constante, né? Então, o gráfico do IB vai ser uma constante, né? De valor IB quiescente, tá? Até agora, tá? Imagina, por enquanto, tá isso aqui. Se existe uma corrente de base, se existe essa corrente de base, vai existir uma corrente de coletor, que a gente já escreveu lá em cima, que essa corrente de coletor, em função do tempo, também é uma constante, que ela é beta e B, né? Então, ela vale aqui IC quiescente. A gente chama de quiescente porque é o ponto onde ele está de operação, né? Ele está ali. A gente definiu através dos resistores esse ponto quiescente. Se existe essa corrente de coletor aqui, ficou uma queda de tensão no resistor onde ela passa. Se tem uma queda de tensão no resistor onde ela passa, a gente pode calcular a tensão em cima do coletor emissor desse transistor aqui. Então, tu vai ter um VCE, que também é constante, que é o quanto tu aplicou de tensão no VCC, né? O VCE em função do tempo, é o quanto tu aplicou no VCC menos quanto ficou no resistor. Então, tu vai ter aqui, no tempo, um VCE quiescente. Tá? Tu vai ter um VCE quiescente assim. Beleza, isso aqui é a polarização CC. Toda essa análise aqui, ó, é a polarização CC desse transistor, onde tu tinha por função sintetizar esse gráfico bem da direita aqui, ó. Esse carinha aqui é o que tu queria criar, né? Os circuitos de polarização existem para sintetizar isso aqui, ó, esse gráfico da direita aqui, para definir um VCE quiescente no teu transistor. Tá, mas por que tu quer criar esse VCE quiescente? Porque tu quer sintetizar uma tensão em cima dele. Lembra aquela primeira aula que eu falei que eletrônica se baseia basicamente em tu moldar, em tu sintetizar uma forma de onda? O que a gente está pegando aqui? A gente está pegando um VCC, que, por exemplo, é 10 volts, né? Um exemplo assim, está pegando um VCC, e a gente vai moldar esse VCC e sintetizar outros valores, variantes no tempo ou não. Então, o que tu está fazendo até agora? Tu pegou esse VCC e tu sintetizou esse VCE, que é uma parcela desse VCC por enquanto. Mas é como se tu tivesse pegado lá a tua argila, lá o barro completo e tirou uma parcela dela e colocou na tua bancada. E agora tu vai moldar, tu vai manipular esse VCC aqui para deixar maior ou menor o VCE. E como que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso de acordo com o sinal que tu quer sintetizar, tá?
Então, observa, até agora a gente polarizou esse transistor aqui para gerar esse VCE quiescente, esse VCC retinho aqui. Tá? O que, que a gente fez aqui? Polarização CC. Todas essas grandezas aqui são grandezas CC, grandezas que não variam no tempo. Tá? Isso aqui é o que tu aprendeu lá em dispositivos 1, a calcular os valores de resistores de acordo com o valor que tu queria aqui no VCE. Tá? Isso era o objetivo lá, esse é o ponto que tu terminou tua análise. Agora, o que que acontece? Agora é o seguinte, agora a gente vai fazer com que esse transistor que foi polarizado na região ativa, né, que foi polarizado, que foi sintetizado esse VCE aqui, agora a gente vai fazer com que ele amplifique alguma coisa. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um sinal de entrada aqui, ó, através de um capacitor, tá? Lá na entrada, a gente vai introduzir aqui um sinal de entrada lá naquele capacitor. Que sinal de entrada? Ah, pô, daí é aquilo que eu vinha falando para vocês. Pode ser um sinal de um sensor, pode ser a saída de áudio, pode ser algum sinalzinho, um pequeno sinal. E olha que agora eu vou escrever VI. Aquilo ali é meu V, tá? Tá meio feinho, mas é meu V. A gente vai colocar um sinal aqui, ó, um pequeno sinal de pequena amplitude que a gente quer amplificar. E esse sinal eu coloquei minúsculo porque ele é um sinal variante no tempo, ele é um sinal puramente CA. Não necessariamente senoidal, mas ele é CA, tá? Eu vou desenhar senoidal porque é o mais fácil aqui. É um pequeno sinalzinho que tu está colocando aqui na entrada, tá? Esse é um pequeno sinal de pequena amplitude que a gente está introduzindo aqui na entrada, tá? Esse sinal aqui na entrada, ó, ele está sendo aplicado através desse capacitor na base do teu transistor, né? Está sendo aplicado aqui, ó, através do capacitor na base do transistor. O que que acontece quando tu coloca um sinal de tensão aqui na base do transistor? Esse sinal de tensão variante no tempo aqui, ó, ele vai introduzir uma corrente, ele vai forçar uma pequena corrente aqui na base desse transistor também, vindo lá do VI, né? Vai ser eu vou colocar uma seta grande aqui, ó, mas é importante vocês lembrem que esse sinal aqui é bem pequenininho, tá? Então, devido àquele VI, vai existir uma corrente de base variante no tempo aqui também. Então, tu aplicou um pequeno sinal de tensão aqui na base, logo surgiu uma corrente fluindo na base desse transistor, uma pequena corrente. E observa que ela está se sobrepondo àquela corrente de polarização CC. Ela está sobrepondo aquele IB vermelho ali, ó. Né? A gente já tinha esse IB aqui, ó, certo? Que até o momento, esse IB aqui valia IB quiescente. Mas agora tu botou esse sinalzinho de entrada, esse pequeno sinal VI aqui, que é variante no tempo, e ele gerou uma pequena corrente que está junto com aquele IB de antes. Ele está sobrepondo, ele está somando naquela corrente, ó. As duas correntes estão entrando na base agora. Então a corrente de base não é mais só aquele sinal quiescente, ele tem esse sinalzinho verde sobreposto. Se tu colocou um pequeno sinal sobrepondo na base um sinal decorrente, esse sinal decorrente vai refletir um pequeno sinal de coletor também. Concordam? Porque a corrente de coletor é beta IB. Se tu aumentou o IB, vai aumentar a corrente de coletor. Se tu botou um pequeno sinalzinho a mais na base, esse sinalzinho vai refletir lá no coletor. Então, aqui no coletor, tu vai ter um reflexo dessa corrente de base, né? Tu vai ter Opa, perdi minha aqui. Tu vai ter um outro sinalzinho aqui sobrepondo aquela corrente de coletor que já existia, que agora ela é um icinho CDT, tá? Ela está sobrepondo. Da onde que vem essa corrente? É o beta que multiplica, da onde que vem essa corrente aqui? É o beta que multiplica o IB, né? Então, tu tem uma geração a mais dessa corrente aqui. Ele vai drenar uma corrente a mais lá do VCC devido a essa pequena corrente de base que tu introduziu, tá? Então, se a gente olhar aqui nas equações, na real o que a gente tem é que lá no IB, agora, ele não é mais só o ponto quiescente, né? O IB, tu somou uma pequena parcela AC, chamada IBDT.
Presta atenção só no seguinte ponto, ó. Observe que eu coloquei letras minúsculas aqui para esse VI, para o IB, para o IC. Letra minúscula, universalmente em elétrica, né, significa que são sinais variantes no tempo. E letras maiúsculas significa que são sinais CC, tá bom? Então, esse aqui é um sinal CC, invariante no tempo. O IB, né? O IB quiescente é um sinal invariante no tempo. O IBzinho, em função do tempo, é o sinal CA que entrou lá na base. E o IB é a forma de onda total da corrente, tá bom? IB/dt é uma função total. Então, olha aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui de novo, ó. A corrente de base agora ela não é só o ponto quiescente, tu botou o VI. Se tu botou o VI, a corrente de base agora tem essa pequena parcela devida ao VI, né? E ela está sobrepondo a corrente que tinha anteriormente. Então, aqui na equação eu fiz isso, ó, eu sobrepus ela, eu somei ela no que tu tinha anteriormente, tá bom? E devido a isso, a gente viu aqui também que surgiu a corrente de coletor, porque mudou a corrente de base, então ela vai multiplicar por beta também e vai gerar uma segunda parcela lá na corrente de coletor também. Então aqui a gente vai ficar com uma segunda parcela de IC também. Tá? A gente vai ter um IC variante no tempo aqui também. Tá bom? Então o IC agora ele é o ponto quiescente, mas tem uma parcela variante. Em cima desse ponto quiescente existe uma pequena parcela variante no tempo. E como o IC vai variar, né? Então, como o IC vai ter uma variação agora, ele vai variar nessa equação aqui também. Então, essa corrente aqui que está descendo vai em cima do ponto quiescente, vai aumentar e diminuir, logo vai aumentar e diminuir a tensão em cima do resistor, logo a soma, né, da tensão do resistor com a do transistor tem que ser igual a VCC, mas VCC é constante. Então, se tu variar a de cima, vai variar a de baixo. Logo, se varia a de baixo, a gente pode botar aqui na equação uma pequena variação em cima desse VCE variante no tempo, tá? Então, tu aplicou aquele sinalzinho na entrada, o sinalzinho gerou uma pequena variação na base, que sobrepôs o ponto que tu tinha antes. Então, eu coloquei aqui, sobrepôs o ponto. Essa pequena sobreposição gerou uma sobreposição na corrente de coletor, e essa variação da corrente de coletor faz com que varie a tensão do resistor. Se varia a tensão do resistor, varia a tensão VCE. E essa variação do VCE está aqui. Tá? Graficamente, o que a gente tem dessas variações, né, que aconteceu devido a isso aqui, graficamente, aqui embaixo a gente pode desenhar da seguinte forma. Antes a gente tinha esse sinal, vermelho aqui embaixo, bem na esquerda do IB, que era só IB quiescente, né, era só retinho ali. Agora tu está introduzindo uma pequena variação aqui no IB, ó. Então aquele sinalzinho lá, ó, esse sinalzinho de IB aqui, ó, certo? É essa pequena ondulação aqui, ó. Tá? Essa aqui é a ondulação DIB, tá? Agora o teu sinal está aqui, ó. É isso aqui o teu sinal na corrente de base. Teu sinal na corrente de base é isso aqui. É o ponto médio, que é o ponto quiescente, que é o ponto CC, que é devido à polarização CC, e em cima dele está uma variaçãozinha que tu introduziu aqui na base. Né? Essa variaçãozinha da corrente, ela é decorrente dessa variação de tensão que tu botou na base, né? Essa variação da corrente da tensão de base aqui vai gerar essa variação em cima do ponto quiescente na base. Se a corrente de base sofreu essa variação, vai acontecer a mesma coisa aqui na corrente de coletor. Então, aquela variação que aconteceu lá na corrente de base, vai acontecer aqui na corrente de coletor também, tá? A mesma variação. Bom, aqui. Então, essa aqui é a pequena variação na corrente de coletor, que matematicamente a gente colocou lá na equação aqui, tá? Então, a corrente de coletor, o gráfico da corrente de coletor, né, que era o ponto quiescente, agora tem essa sobreposição. Tá aqui, ó, ela está variando em torno daquele ponto médio lá. E por consequência disso, por consequência da corrente de coletor aumentar, se a corrente de coletor aumentou e depois diminuiu, significa que a tensão em cima do resistor RC vai aumentar e vai diminuir também. Se isso aqui acontece, se essa tensão aumenta e diminui, significa que o VCE vai ter que diminuir e aumentar, né? Porque o VCC tem que ser igual, e a soma dos dois é igual ao VCC. Então, essa variação da corrente de coletor vai resultar numa variação de corrente
variação de tensão entre o coletor e o emissor do VCE. De novo, ó, pensa que o VCE e o RC, eles estão trabalhando como se fosse um divisor de tensão, onde eles estão dividindo o VCC. Se o RC aumenta, né, se o RC aumenta, o VCE tem que diminuir. Se o RC diminui, o VCE tem que aumentar. Então, se aumenta a corrente IC, né, que é a primeira parte do gráfico aqui, ó, se aumenta a corrente IC, se aumenta a corrente IC, vai aumentar VRC, vai aumentar a tensão nele. Se aumentar a tensão nele, tem que diminuir VCE. Então, isso aqui que acontece, ó. Aumentou IC, vai diminuir VCE, tá? Pensa que esse jogo, para poder aumentar IC, né, para poder aumentar o IC, vai ter que aumentar a tensão nesse resistor. Para aumentar a tensão nesse resistor, tem que diminuir a de baixo, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, essa variação que tu tem aqui, ó, é o VCE em função do tempo, tá? Que é essa parcela aqui, ó. Tá bom? De boa? Nenhuma dúvida até aqui? Estão entendendo o que está acontecendo? Deixa eu tomar uma água. Nice. Tá, vamos adiante. Observa que tudo que a gente fez até agora, a gente só olhou a tensão VCE, né? Então, o que a gente sintetizou até agora foi isso aqui, ó. Esse gráfico bem da direita aqui, ó. A gente sintetizou esse gráfico. O que esse gráfico é? É o transistor, tá? É o transistor manipulando o VCC. Né? Ele pegou um pedaço do VCC, né? O transistor pegou um pedaço desse VCC, que era o VCE aquiescente, né? Um pedaço do VCC, e agora ele está aumentando e diminuindo, né? Como se tu estivesse moldando o VCC lá com as mãos mesmo, né? Aumentando ele, levantando e diminuindo, levantando e diminuindo. Tá? Então, ele está moldando o VCC. Ah, imagina que ó, o VCE é uma parte do VCC e tu está moldando. Essa moldagem do VCC, né, que é diminuir e aumentar, aconteceu porque a corrente de coletor aumentou e diminuiu. Mas a corrente de coletor aumentou e diminuiu porque a corrente de base aumentou e diminuiu. Porque quem manda a corrente de coletor é a corrente de base, né? Beta vezes IB é IC. E essa corrente de base variou de acordo com a tensão que tu botou aqui na entrada. Então, se, por exemplo, se tu tivesse colocado uma tensão triangular aqui na entrada, a variação de corrente de base ia ser triangular, logo a corrente de coletor ia variar de forma triangular, por consequência, o VCE também ia variar de forma triangular, tá? Então, aqui, ó, a gente tem esse sinal. Em cima do VCE aquiescente, por exemplo, 5 volts, né? Imagina que tu tá alimentando com 10 volts de VCC. Então, o VCE aquiescente, tu pode dizer que seja 5, por exemplo. Digamos que o projetista colocou no meio da reta de carga. Então, seria 5, tá? Então, em cima de 5 volts, ele está descendo, por exemplo, 2, subindo 2, descendo 2, subindo 2, tá? Mas isso aqui não é o que a gente quer na saída do amplificador. Né? A gente está tendo, por exemplo, né, observa aqui, ó, que esse sinal aqui, ó, de entrada, né, esse sinal de entrada aqui, ó, ele está sendo, ele está sofrendo, ele está sendo refletido, digamos assim, né, ele está sendo refletido aqui na saída, ó, né, ele está aqui no sinal de saída, né, ele está sobreposto ali no sinal de saída, só que ele está em cima de um valor médio, concorda? Ó? Esse sinal aqui, ó, que é um sinal CA de entrada, é um sinal variante de entrada, esse sinalzinho aqui, peraí que eu me perdi aqui. Esse sinalzinho aqui de entrada, ó, esse sinalzinho aqui de entrada, ele está sendo refletido, um reflexo dele aqui na saída, né? Só que amplificado. É o mesmo sinal, né? A mesma forma de onda aqui da entrada, ela está sendo sintetizada lá na saída, lá no coletor emissor do transistor. Só que ela não está bem fiel. Ela tem um ponto, ela está em cima de um valor médio, ó. Observa que ela está em cima de um valor médio que tu não tinha na entrada esse valor médio. Então a gente tem que extrair o valor médio dessa forma de onda aqui. A gente tem que extrair o valor médio da tensão do coletor desse transistor. Para extrair esse valor médio,
que existe aquele capacitor de saída, né? Então, vou colocar o capacitor de saída aqui, ó, que esse capacitor de saída, ele tem por função extrair o valor médio do sinal VCE que está ali no último gráfico que a gente viu. Então, aqui, ó, na saída, no outro lado desse capacitor, vai existir a tensão de saída VO, tá? Aqui, assim, tu vai ter o teu VO, que nada mais é que o teu sinal VCE, né? Tu tá pegando aqui, ó, o positivo do VCE, ó, tá pegando o positivo do VCE, o VO nada mais é que esse sinal aqui, o próprio VCE, só que sem o valor médio, né? Esse capacitor de saída, ele extrai o valor médio. Se tu olhar aqui no gráfico, o valor médio é o VCE quiescente, ó, é a linha onde ele tá aqui, ó. Na equação, é esse cara aqui, ó, então tu não quer ele. Então, o VO vai ser só a parcela CA do VCE, né? Só a parcela CA do VCE. O que o capacitor de saída faz aqui é exatamente isso, ele extrai o valor médio. Então, aqui na saída, o que tu tem é só essa parcela verde do sinal de saída. É só o VCE aqui, ó, que eu coloquei aqui no gráfico, ó, que é igual o teu VO, só a parcelinha CA do VCE. Na real, o que tu tem no gráfico da tensão de saída é ele aqui embaixo, ó. Se eu conseguir desenhar, ele é aqui embaixo, ó, tá? É como se tu pegasse esse sinal aqui, ó, VCE, e puxasse para baixo. Tu extraiu o valor médio. Então, na real, eu coloquei aqui VO, né, mas tá errado. Deixa eu arrumar isso aqui. Se eu conseguir me achar aqui. Na real, isso aqui que é o VO. Esse sinal de baixo aqui, que é o VO em função do tempo. E daí agora sim tu tem no sinal de saída o reflexo do sinal de entrada. Agora aqui, ó, o sinal de saída é o reflexo do sinal de entrada, é um sinal CA, certo? E aqui na saída também, tá? Através desse capacitor. Então observa que através do capacitor de saída tu eliminou o sinal CC, tu ficou só com o sinal CA do VCE, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, o que a gente está interessado aqui nesse circuito é nessa parcela aqui, ó, do sinal de saída, tá? Que é o sinal AC. É nisso aqui que a gente está interessado, beleza? E esse sinal AC, ele surgiu porque existiu uma variação AC na corrente de coletor. E essa variação AC da corrente de coletor surgiu porque existiu uma variação AC da corrente de base. E essa variação de corrente de base, ela é um reflexo da tensão de entrada, que também é AC, tá? Não necessariamente senoidal, mas AC, tá? Certo? É um reflexo daquilo dali. Então, a gente está interessado em analisar aqui no circuito todas essas grandezas que são AC na real, certo? Todas essas que eu estou circulando aqui. O que a gente quer é isso aqui, ó. Porque a gente pegou esse sinal de entrada aqui, ó. A gente pegou esse sinal de entrada aqui. Peraí. A gente pegou esse sinal de entrada aqui, que é AC, certo? Esse sinal de entrada aqui, que é AC, e sintetizou o VO, que também é AC lá na saída, tá? A gente sintetizou o VO aqui, ó, que também é um reflexo, né, desse sinal de entrada. Então, o sinal de entrada está aqui, ele é uma pequena amplitude AC, uma pequena amplitude, né, vou fazer um risquinho aqui só para identificar a amplitude dele, ó. É uma pequena amplitude AC, tá? E essa pequena amplitude AC está lá na saída, a mesma forma de onda, só que amplificada, tá? Então, o que está acontecendo no transistor é basicamente isso, ó. Tudo que está em vermelho é a polarização CC do circuito, ó, IB quiescente, C quiescente, tá? E em cima dessa polarização CC, em cima desse valor CC que a gente polarizou, tu introduziu as variações AC, né? Primeiro tu colocou um sinal lá na base, né? Um sinal VI lá na base, esse sinal VI gerou uma correntezinha IB, essa correntezinha IB gerou uma correntezinha IC, que por sua vez gerou uma tensão VCE variante, tá? Então, a gente está interessado em analisar só isso que está circulado de azul. A gente não quer saber os pontos médios. A gente quer saber só os valores AC.
tá? Então, observa, isso é o comportamento básico de todo amplificador com transistor, tá? Tu tem um pequeno sinalzinho CA que vai perturbar o ponto quiescente, né? Ele botou uma ondulação em cima do ponto quiescente, ele perturba o ponto quiescente na base, essa perturbação vai para o coletor, porque é beta e B, né? Essa perturbação vai no coletor, e essa perturbação do coletor gera uma perturbação VCE. E todas essas perturbações no mesmo formato de onda. Então, lá no VCE, tu tem uma variação de tensão no mesmo formato de onda da variação da tensão lá pequenininha na entrada, tá? Entendido esse funcionamento aqui, gente, tá? Então, tu tem componentes CC e componentes CA no teu circuito. Nesse amplificador aqui, tu tem componentes CC e componentes CA, né? Como eu estava identificando aqui. Eu risquei as CCs, né? Que são o ponto médio, que é o que tu não quer. A gente não está interessado mais nesse ponto médio. Agora a gente está interessado só nas variações AC. Na real, o que a gente quer fazer aqui é equacionar esse circuito para as componentes AC. A gente quer saber qual que é a relação entre essa amplitude de saída aqui, que ficou lá no VCE, e a amplitude do sinalzinho VI. Isso é uma coisa que a gente quer saber. Qual que é a relação entre essa amplitude aqui e a amplitude de entrada? Outra coisa que a gente quer saber é qual que é o valor de IB drenado da fonte VI. Outra coisa que a gente quer saber, qual que é o valor máximo dessa variaçãozinha IC, né? Observa só um ponto aqui, ó, que quando tu faz essa conexão, deixa eu só arrumar uma coisa aqui, que quando tu faz essa conexão do capacitor de saída aqui, ó, ele vai drenar uma corrente para carga. E essa corrente aqui é a correntezinha IC/dt, tá? Aqui assim estaria a tua carga pendurada, né? Não vou dizer que já está bem poluído, mas enfim, é a corrente que vai para a saída aqui, tá? Então, observa que esse circuito, a gente está interessado em achar relações entre componentes AC desse circuito. Isso que eu quero chamar a atenção. A gente quer achar relações. Qual que é o ganho, né, que é a relação da amplitude de saída pela relação da amplitude de entrada. É uma relação AC. Qual que é a impedância de entrada, ou seja, qual que é o valor de Izinho B, é uma relação AC. Qual que é a corrente máxima que eu posso fornecer na saída, que é esse Izinho C aqui, também é uma relação AC, certo? Qual que é a impedância de saída vista pela carga? Se a carga está desacoplada pelo capacitor, isso também é uma relação AC. Então, tudo que eu quero saber aqui são esses sinais verdes que estão circulados de azul. Eu não estou mais interessado nos sinais vermelhos, nos pontos médios. Não quero saber isso. Se eu não quero saber isso, eu posso eu posso olhar para o meu circuito e enxergar só esses sinais. E como que eu faço isso? Eu crio um modelo do meu amplificador original, onde esse modelo relaciona só os sinais AC. O amplificador como um todo, eu posso redesenhar ele e dizer, não, esse meu modelo, esse meu circuito, relaciona só pequenas variações AC. Todas as formas de onda no meu modelo vão ser só essas formas de onda verde. Tá? Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer criar um modelo elétrico, um modelo matemático, onde todas as tensões e correntes são só tensões e correntes, essas formas de onda verde. E então eu posso analisar, aplicar ferramentas de circuitos elétricos e analisar e achar qual que é a relação dVO por VI. Porque daí, matematicamente, eu já vou ter ignorado todos os pontos médios. Tá? Para fazer a construção desse modelo, ou seja, pegar meu amplificador original e redesenhar ele para enxergar só sinais AC, para fazer isso a gente segue aqueles passinhos que eu comentei com vocês, que é ignorar as fontes, ignorar a impedância do capacitor e trocar o transistor pelo modelo AC do transistor. Eu tenho que gerar um modelinho primeiro, um modelinho para o transistor, e depois eu gero um modelo do amplificador completo, tá? Basicamente são esses os passos. Então, primeiro eu tenho que criar um modelinho aqui, ó, que eu vou poder dizer, ah, não, meu transistor, se eu considerar só componentes AC, como que ele se comporta? É isso que eu tenho que responder, né? Então, isso é gerar o modelo do transistor para pequenos sinais AC.
Por que que eu preciso do modelo do transistor? Para poder gerar o modelo do amplificador, onde nesse modelo do amplificador estão só os sinais AC. E então, analisando esse modelo, eu posso achar qual que é a relação da amplitude de saída pela tensão de entrada, ou seja, qual que é o ganho de tensão, qual que é o ganho de corrente, enfim. Tudo isso para os sinais AC, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Nenhuma dúvida disso aí? Capacitor de entrada. Capacitor de entrada é o seguinte, aqui na base já existe uma tensão, né? Já existe um valor médio de tensão aqui na base. Tá? Que dependendo da polarização, esse valor na base aqui pode variar. Nesse caso específico é o 0,7 volts ali, tranquilinho. Tá? Como que tu faz para a tensão de entrada sobrepor nesse valor médio? Né? Para ela não ficar embaixo desse valor médio, ou para ela conseguir somar nesse valor médio. Tu coloca o valor médio aqui no capacitor. Então, nesse caso específico, esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, ele vai carregar com a tensão que está na base do transistor antes de tu colocar o VI. Então, por exemplo, ó, deixa eu só pegar uma caneta aqui, ó. Então, por exemplo, esse capacitor aqui, ele está carregado com a tensão da base do transistor. Então, aqui, ó, por exemplo, tá o 0,7 volts. Nesse caso específico, tá? Em outros circuitos vai ser outra tensão, por exemplo, divisor de tensão vai ser outra. Ele vai carregar com o valor médio que tu tinha na base, com o VB aqui, ó, o valor médio, observe que eu botei maiúsculo, ele vai carregar com o valor que tu tinha na base para que o sinal que tu coloque sobreponha aquele sinal que está ali, entende? Para que ele some ali. Porque senão tu vai fazer o seguinte, senão o que, que tu ia fazer? Se não tivesse o capacitor, tu tinha, por exemplo, assim, ó, tu tinha uma tensão de base aqui, que era uma queda de tensão, por exemplo, 0,7 volts, tá? Ou 1 volt, enfim. E daí tu vai vir aqui e vai colocar o VI. E o VI é outra fonte de tensão, né? É outro sinal de tensão. E tu não pode fazer essa conexão. São duas fontes de tensão em paralelo. Então tu coloca esse capacitor aqui no meio, aqui, ó, porque daí ele carrega com a fonte que tu tinha antes aqui na base, ele carrega com essa tensão, e o sinal que tu põe aqui no outro lado do capacitor, ele vai sobrepor aquela tensão que tu tinha antes. Ela vai sobrepor a tensão que tu tinha aqui na base antes. Se tu ligar ele direto, tu vai ligar duas fontes de tensão ou dois sinais de tensão em paralelo. Daí tu perde o ponto quiescente, tá me entendendo? Se tu ligar o VI direto aqui, tu força VI na base. Então, antes tu tinha, por exemplo, sei lá, 1 volt aqui, agora tu vai forçar 0,1. Então, tu perdeu o ponto quiescente. Tu alterou o ponto quiescente. O capacitor de entrada é basicamente para te não alterar o ponto quiescente, para te fazer que a tensão de entrada ela só sobreponha a tensão anterior e não altere a tensão anterior, né? Não mude o valor médio da tensão anterior. Entendeu mais ou menos isso? Não sei se ficou claro. Deixa eu entrar aqui na conversa, fica melhor eu olhar aqui. Tá, beleza. Então, esse é o circuito amplificador, eu tentei exemplificar aqui, mostrar para vocês quais são as formas de onda que existem, né? Quais são os sinais de tensão e corrente, e mostrar para vocês que a gente está interessado em analisar só parte desses sinais. A gente não quer olhar todos os sinais, a gente não quer olhar os valores médios, a gente não quer olhar os valores CC, a gente quer olhar só os valores CA. Tá? E para poder olhar, para poder fazer o equacionamento matemático desses valores AC, a gente sintetiza um modelo onde esse modelo tem só os valores AC. Para gerar esse modelo, a gente ignora as fontes, VCC, né, ignora os valores CC, ignora a influência dos capacitores e troca o transistor pelo modelo do transistor. E aí a gente chega no primeiro ponto da aula, da disciplina de vocês como um todo, que é o modelo, né? Então eu tenho que trocar esse transistor aqui, pelo modelo dele, pelo
circuitinho que diz, em AC o transistor opera de tal forma, né? Então, como que ele opera? Isso que a gente quer saber. Se a gente está construindo um modelo que vai ter só sinais AC, eu tenho que saber o transistor. Como é que ele é para sinais AC? E aí que vem a construção dos modelos, tá? Então, o que a gente quer fazer é redesenhar esse circuito aqui, que é o circuito completo de um amplificador, a gente quer redesenhar ele de tal forma que todos os sinais envolvidos sejam só os sinais AC. Para isso, a gente viu que faz o quê? Vem aqui, curto na tensão CC, lá para o terra. Significa, zerei a fonte CC. Vem aqui, zero capacitor, zero capacitor. Ignorei a influência dos capacitores. Né? Eu estou dizendo, a impedância dos capacitores não é significativa. E o transistor, eu também tenho que adaptar. O que eu coloco no lugar desse transistor? Né? O que eu coloco no lugar desse transistor que representa o comportamento AC do transistor? Então, basicamente, o que a gente quer fazer é redesenhar esse circuito. Eu quero redesenhar ele de tal forma que todos os sinais de tensão e corrente sejam AC, tá? Quero redesenhar ele só para o nosso ambiente de análise, que o nosso ambiente de análise é AC. Então, a gente viu que precisa trocar o transistor pelo modelinho dele, pelo que ele é em AC. E existem basicamente dois tipos de modelo, que é o modelo RE, que a gente deduziu ele na última aula, né? Então, esse gráfico aqui, depois eu posso voltar nele se vocês quiserem, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, ó, a gente quer fazer essa construção aqui, ó, pegar o circuito original e redesenhar esse circuito aqui, ó. Sendo que nesse circuito aqui, ó, nesse circuito aqui bem da direita, todos os sinais que estão envolvidos nesse circuito são os sinais AC lá que a gente viu. Então, por exemplo, nesse circuito original da esquerda aqui em cima, tu tem sinais CC e AC, da mesma forma que a gente tinha escrito lá naquele slide, sinais vermelhos e verdes, né? E aqui na direita, embaixo, a gente tem só os sinais verdes. Então, por exemplo, o VI, tá aqui, ó, pequenas variação VI. Essa pequena variação VI vai gerar pequena variação de corrente B. Então, aqui também ela é alternada, certo? Aqui na tua tensão de saída também ela é uma pequena variação alternada. Então, tu só tem variações alternadas aqui. Tu só tem os sinais verdes. Enquanto lá em cima, no original, tu tem o teu sinal verde sobreposto do sinal vermelho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tu tinha a corrente de coletor verde e tu tem também a vermelha, que é o valor, que é o ponto médio, que é o valor CC. E eu não quero saber isso, eu quero saber só as sinais verdes. Então, o que eu faço? Eu construo esse modelinho aqui. Para construir esse modelinho aqui, eu tenho que saber como que é o transistor aqui no meio, como que ele se comporta, tá? Como que ele se comporta? Daí são os dois modelos que eu falei, que é o modelo RE, que a gente deduziu na última aula, que ele está aqui, né? O resumo da dedução do modelo RE, né, que a gente fez, que vem da base da análise da junção base emissor, tá? Que a gente considera só a resistência dessa junção. A ideia toda a ladainha que a gente falou na última aula constrói um modelo RE do transistor. Então, o que significa esse modelinho aqui? Significa que em AC, que para sinais AC, o transistor pode ser representado por esse circuito equivalente. Para sinais AC, isso aqui é verdade. O ponto quiescente não está mais nesse modelo aqui. Essa que é a ideia. Tu extraiu o ponto quiescente, está analisando só as variações. E resumindo, assim, né, então, quer dizer, resumindo não, colocando o modelo, então, colocando esse modelo do transistor dentro do circuito do amplificador, né, que é esse quadradinho azul aqui, colocando o modelo, ali era o transistor, né, agora tu colocou o modelo, ele fica dessa forma. Então, o que tu tinha antes era um amplificador completo, agora tu tem esse cara aqui, onde nesse cara aqui só tem sinais AC. Então, esse sinal de entrada é aquele VI que eu tinha desenhado de verde lá, tá? Esse é o VIzinho lá que a gente tinha comentado lá anteriormente, tá? Esse carinha aqui é sinal AC. Sinal AC. Aqui na saída, sinal AC, certo? Todas as tensões e correntes aqui são AC. Tudo AC. É tudo só as perturbações. É tudo só os pontos, as formas de onda verde que nós tínhamos desenhado naquele slide anterior, tá? Então,
Nesse circuito aqui, eu já posso achar as relações que eu quero. Eu já posso vir aqui e aplicar uma técnica de circuitos, técnica de nó, técnica das malhas, enfim, para achar a equação DVO em função DVI. Para achar o ganho, por exemplo. Para achar a impedância de entrada desse circuito. Para achar a impedância equivalente de saída desse circuito. São coisas que a gente quer, certo? Então, isso aqui que a gente quer construir. Bom, se a gente comparar, então, de novo, aqui, ó, se a gente comparar o sinal, o modelo, que é isso que está aqui em cima, que é só o mesmo circuito que a gente desenhou antes, então esse aqui é o modelo AC do amplificador, né? Até coloquei aqui, ó, modelo AC do amplificador. Todos os sinais de tensão e corrente nesse circuito de cima são só as parcelas AC. Já aqui embaixo, o original, tu tem os dois, tu tem os AC e os DC, né? Tu tem o ponto médio, tu tem a corrente de base, é o ponto que sente mais a variação, corrente de coletor, é a corrente de coletor mais a variação, mesma coisa para o VCE, tá? Então, para nós analisarmos onde a gente está interessado, principalmente em achar aquilo que eu venho dizendo há tempos aqui, que, por exemplo, é a relação da tensão de saída pela tensão de entrada, que é achar quanta corrente esse circuito drena, que é achar a máxima corrente que eu posso fornecer na saída, né? Para achar essas relações, eu analiso matematicamente só o circuito de cima. Eu não preciso analisar o circuito de baixo, tá? Entendido o que que é o modelo e o que que a gente construiu até agora? Nenhuma observação? Então, toda essa ladainha é para construir esse circuito de cima, tá? Toda essa conversa até agora é para construir esse circuito de cima. Mas vocês têm que entender o que, que é esse circuito de cima, tá? Esse circuito de cima é a representação elétrica das componentes AC do amplificador original, tá? Então, toda aquela conversa que a gente fez no início se resume em transformar o circuito de baixo aqui nesse circuito de cima. E para fazer essa transformação, tu precisa saber como que o transistor opera em CA. E para isso, a gente construiu o modelo RE, que está aqui no meio. A gente construiu esse modelinho aqui, certo? Só que o modelo RE não é o único modelo, tá? Eu mostrei para vocês, validei o modelo, blá, blá, blá. O modelo RE não é o único modelo de amplificador, não é o único modelo que representa o transistor em AC, tá? Aquele modelinho que a gente fez na última aula, que a gente construiu junto na última aula, não é o único circuito que representa o transistor em AC. Então, lembra que o modelo RE veio aqui dentro. Ó. Ele veio para suprir o que era o comportamento do transistor. Tá? Que eu tinha que colocar aqui para representar o circuito AC? Então, existe outra coisa que eu posso colocar aqui, que é o modelo híbrido, que está aqui, ó, do lado. Esse quadradinho azul pode ir lá dentro também. O modelo híbrido é um modelo mais antigo do transistor, tá? Que visa representar matematicamente. Ele é um modelo genérico, na real, ele não é utilizado só para o transistor. É qualquer coisa, qualquer elemento que tu não sabe como que ele funciona matematicamente, né, eletricamente, que tu não sabe o funcionamento dele, tu pode partir do chamado modelo híbrido, tá? O que que é um modelo híbrido genérico aqui representado do lado? É uma rede de fontes e resistores que tenta representar as relações de tensão e corrente. Então, por exemplo, como é que eles constroem um modelo híbrido? Eles aplicam uma tensão de entrada e mede a corrente. Ah, então eles sabem quanto que é a relação entre tensão e corrente de entrada. Esse é o parâmetro 11 que eles chamam aqui, ó, H11. Tá? Ah, daí eles aplicam uma tensão de saída e medem a tensão de entrada. Ah, daí eles acham qual que é a relação de saída pela entrada. Entende? É tudo meio que experimental. Né? Então, o que, que eles fazem no transistor? Eles pegam o transistor e aplicam uma tensão no coletor e mede a tensão na base. Né? Aplica uma tensão CA, aplica uma tensão variante no coletor e vê, aconteceu tal coisa. Então, eles definem que a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada pode ser representada por uma fonte que tem aquele valor de correlação. Né? Por exemplo, tu aplicou 1 e mediu 2, então quer dizer que existe uma correlação de 2 entre a tensão de saída e entrada. Como é que tu representa isso? Uma fonte dependente.
né? 2 vezes VO, como está aqui, ó. E daí tu faz esses experimentos e vai medindo. Aplica uma corrente na saída e mede a tensão de saída. Então, tu tem outro parâmetro. Esse é a descrição genérica do modelo híbrido, tá? Por que modelo híbrido? Porque esses parâmetros aqui, eles representam coisas diferentes. Esses parâmetros H são constantes, né? Eles são constantes, por exemplo, qual que é a relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada? É o parâmetro 11, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse modelo híbrido e reescrever ele eletricamente, a gente diz que o parâmetro 11 do modelo híbrido, que é aqui, ó, parâmetro 11, ó. Ah, só não falei das equações aqui, né? O modelo híbrido, ele diz o seguinte, que a tensão de entrada pode ser representada matematicamente dessa forma e a corrente de saída matematicamente dessa forma. E esse circuito que está aqui em cima, ele implementa, né, entre aspas, porque isso aqui é um modelo, ele implementa essas equações, né? Então, a tensão de entrada aqui, por exemplo, a tensão de entrada é entre os dois terminais da esquerda. Tá? O que, que é essa tensão? É a soma dessa malha, ó. É a soma da fonte dependente mais a tensão no H11. A tensão no H11 é um resistor, então é o H vezes a corrente, certo? Então, está representado matematicamente aqui os dois ramos desse modelo genérico. Isso aqui é genérico. E o que, que foi feito? Não, vamos pensar nele no transistor, então. Vamos pensar no transistor, como é que fica esse modelo. Se eu pensar no transistor, eu vou ter o H11 é uma impedância de entrada, né? Porque é do lado de entrada, né, do transistor. E é uma impedância de entrada, então eles chamam ele de HI. Tá? Que é só uma troca de nomenclaturas, tá? O genérico chama de H11. Para o circuito elétrico, a gente chama de HI, certo? E por ser uma resistência de entrada, ele tem unidade ohm, tá? Ele tem unidade ohm. Deixa eu trocar aqui. Então, aqui, ó, o H11 do modelo é a resistência de entrada, tá aqui, ó, o HI. Só trocou o nome, tá? De H11 para HI, porque agora isso aqui vai representar para nós a impedância de entrada do transistor. Lembra que esse quadradinho azul aqui, ó, é o transistor, tá? O H12 tem esse nome aqui, que é relação reversa de transferência de tensão, HR, tá? Que é R de reverso. Então, ele é o que vai multiplicar a tensão de saída, né? Se eu aplicar uma tensão na saída, o quanto que ele vai variar a tensão de entrada? É dado pelo HR, tá? Parâmetro híbrido HR, tá? E como é uma relação de tensões, ó, é tensão que gera tensão, então ele não tem unidade. H21 é a relação direta de transferência de corrente. Tá? Por ser direta, em inglês é forward, né? Por ser direta, ele leva o subíndice F. Então, trocou 21 por F. Tá? Então, é HF aqui, ó, certo? É uma relação entre corrente de entrada e corrente de saída. Tá? É uma relação entre correntes. Então, também não tem unidade. Tá? Então, esse HF não tem unidade. O outro parâmetro, que era o 22, lá do parâmetro do modelo genérico, para nós a gente vai chamar de HO, O de out, tá? De saída. É essa impedância de saída aqui, ó. Por isso que ele leva o nome de HO. A gente só trocou os nomes, tá? Só pegou o modelo genérico, e trocou os nomes aqui, tá? E tentou dar uma significância para eles, né? Só um detalhe, isso aqui recebe o nome de modelo híbrido porque os parâmetros, eles não têm a mesma unidade, são todos parâmetros H, mas o primeiro parâmetro é ohm, o último é Siemens, né, porque é uma condutância, e esses dois aqui não têm unidade. Por não terem unidade, eles são chamados de híbridos, né, porque de acordo com o que eles representam, eles recebem unidades diferentes, tá? Só um detalhe aí. Então, a gente está construindo esse modelo elétrico aqui, ó, para o transistor, tá bom? A gente está construindo esse modelo aqui. Então, basta para nós agora saber quanto que é o HI, quanto que é o HR, quanto que é o HF, o HO, e a gente tem o modelinho do transistor, o modelinho completo do transistor.
que é o modelo híbrido. Então, em vez de eu usar o modelo RE que está lá, eu posso usar esse modelo aqui utilizando esses parâmetros. Tá? Agora, mais um detalhe. Tanto o modelo RE quanto o modelo híbrido, eles têm certas variações de acordo com o tipo de polarização do transistor. Tá? A gente viu o modelo RE para configurações em emissor comum. Tá? Mas vocês sabem, não sei se vocês lembram, a gente vai abordar isso um pouco mais adiante também, existem outras configurações além da emissor comum. Existe base comum, coletor comum, né, de acordo com o circuito de polarização do transistor. Tá? A gente só viu em emissor comum, tá? Lá do RE. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o base comum também. A mesma coisa acontece para o modelo híbrido. Tá? E geralmente, o modelo híbrido, a gente observa esses parâmetros em emissor comum, mas vocês têm que lembrar que pode ser em outras configurações. Tá? Esse é em emissor comum, tá? Se a gente estiver analisando em emissor comum, para uma polarização em emissor comum, esses parâmetros aqui ainda recebem outro subíndice. Aqui a gente está chamando ele de HI, porque é o parâmetro de entrada, a impedância de entrada, HI, I de input, híbrido de entrada, tá? Se ele está em emissor comum, a gente ainda coloca mais um Ezinho aqui no pé desse I. Então fica HIE, né? Que eu acho que é o que está no próximo slide aqui, ó. Se eu conseguir passar. Aí, tá? Então, aqui, ó, em emissor comum, em polarizações de emissor comum, aquele HI lá, ó, agora ele vira HIE, porque o transistor está em emissor comum. Aquele HR, que era essa fonte dependente, agora vira HRE. O HF, que era o valor o ganho dessa fonte decorrente, HFE. E a impedância de saída, que era HO, agora vira HOE, tá? E aí, eu acho que vocês já viram esse termo aqui chamado HFE do transistor. Né? Eu acredito que vocês já tiveram contato com essa nomenclatura para o transistor. Por quem que vocês conheciam esse HFE também? Ou nunca tinham visto? Ninguém tinha visto o que é o HFE de um transistor? O HFE de um transistor, ele é o mesmo beta, né? Lembra lá que até no livro eles trazem que é o beta ou HFE. Tanto é que quando tu vai medir o beta de um transistor em um multímetro, não tem beta lá, tem HFE, tá? Mas é só uma curiosidade, porque da onde que veio aquele nome HFE? Aquele nome HFE veio porque é um parâmetro híbrido do modelo do transistor que representa a relação direta, por isso que é F, da corrente de entrada para a corrente de saída, e E porque é em emissor comum. Tá bom? Então, esse aqui é outro modelo. Ah, mas e da onde que eu tiro esse monte de parâmetro? Da onde é que eu tiro esses valores de H? Da onde que vem, ou como que eu calculo esses parâmetros de H? Esses parâmetros, eles são dados pelo fabricante. Cada fabricante consegue valores diferentes de parâmetros híbridos, né? Porque depende muito, porque como eu falei, geralmente esses valores, eles são medidos experimentalmente. Então depende muito de como que foi feito o teste, depende de qual polarização foi utilizada. Então esses parâmetros geralmente são fornecidos pelos fabricantes, quando são fornecidos, na real, né? E são valores dados, né, para determinado ponto de aplicação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Parâmetros no datasheet, tá? Então, da onde que vem esses parâmetros? Vem do datasheet. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo o datasheet do PN2222, tá? PN2222 é um transistor muito utilizado. Ou era, por exemplo, um dos mais famosinhos, assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Aqui.
Eu mandei no grupo lá do WhatsApp para vocês o PDF do datasheet. Tá? O datasheet do PN 2222, tá? Eu vou abrir ele aqui também, vou compartilhar com vocês. Então, esses parâmetros que visam a representação matemática do transistor para pequenos sinais AC, né, que são características elétricas do PN 2222 em características AC, são dados no datasheet dele. Então, tu pode consultar, né, então esse aqui é o datasheet, tu pode consultar a folha de especificações de um transistor para achar esses valores. Não é todo o datasheet que traz, tá? Na real, é bem difícil tu achar algum datasheet que traga, porque são umas características muito específicas, tá bom? Mas tá no datasheet, tá? O que eu quero que vocês façam? Dá uma olhadinha aí no datasheet, baixa ele lá no grupo, dá uma olhadinha no datasheet e me diz quanto que vale cada um dos parâmetros ali, dos parâmetros híbridos, tá? Deixa eu voltar na apresentação, na real. Quanto que vale cada um dos parâmetros híbridos, que é o HIE, HOE, HRE, tá? Vou botar o circuito de novo. Tá. Então, te liga aí no datasheet e procura lá quanto que é os parâmetros híbridos, quanto que vale cada um dos parâmetros híbridos. Então, aqui, o HIE, quanto que é o HIE, quanto que é o HRE, tudo isso para o PN 2222, tá? Vamos ver se vocês acham aí no datasheet. Ô, professor, onde é que fica? É o valor máximo, mínimo? Típico, valor típico. A gente sempre quando consulta a datasheet, a gente olha valores típicos. Mas aqui tem o HIE, por exemplo. Daí, onde é que tem isso de valor típico? Porque tem a coluna do símbolo, que é o HIE, de mínimo, máximo e a unidade. Ah, sim, esse datasheet não traz valor típico, né? Então vamos pegar, por exemplo, o valor máximo, tá? Vamos olhar o valor máximo. O máximo do... Tá, daí tem duas linhas. Daí numa linha dá que o valor máximo é 8 e outra 1,25 E, kilo-ohm do e HI. boa, tá? Então aqui, ó, eu vou botar o datasheet aqui para vocês também, tá? Vamos olhar junto, então. Então aqui, características de pequenos sinais. Ó, observa que o nome da tabela já tá ali, ó. Pequenos sinais, né? Características de pequenos sinais. Sempre quando tu tá falando de CA, análise de CA, pequeno sinal, é isso aqui que tu olha. Então, tem vários parâmetros aqui e tem o HIE ali, beleza, né? Então, ele tem a primeira coluna máximo e a outra, uma mínimo e a outra máximo, tá? Então, é bem isso que tu falou, ó, tem diferentes, dependendo muito da condição de análise, ó, dependendo muito da condição de análise, tu tem valores diferentes. Então, observa que ele fez dois testes só, né? Ele fez testes para 1 kHz e nessas condições aqui, em 1 mA de corrente de coletor, né, ponto quiescente, porque ele chamou DC, e para 10 miliamperes. Então, aquilo que eu falei para vocês, esses parâmetros híbridos, eles são medidos fisicamente, né? Eles são testes que os caras fazem. Então, depende muito, esse parâmetro híbrido pode variar, porque varia principalmente de acordo com o ponto quiescente, tá? Mas daí ele traz essas duas condições de análise e ele mostrou aqui para ti, ó. Ele pode ser no mínimo 2K, né, ou 0,25K1, ou em torno de 8K, enfim, né? Vamos supor que ele seja em torno de 8 kΩ aqui. Então, tu tira daqui do datasheet em função do teu ponto de operação. Daí, quando tu consultar um datasheet, tu vai pensar, não, minha corrente de coletor, meu transistor, ele está num ponto quiescente mais próximo de 10 miliamperes. Ah, então eu vou usar os parâmetros de 10 miliamperes, tá? O HIE está aqui, tá? Então tá ali em torno desse valor, em torno de quilo-ohms, beleza? A gente tira daqui para usar quando for modelar matematicamente o nosso transistor, tá? Os outros estão na sequência, né? HRE, HFE e HOE,
Tá, então observa aqui, ó, vamos olhar, por exemplo, o HRE, tá? O HRE, ele tem um valor, ele não tem unidade, né? Porque ele é uma relação de tensões. Ele tem um valor em torno de 8, 4 vezes 10 na menos 4. Tá? Isso é um valor bem pequeno, concorda? É um valor bem pequenininho. É um valor tipo 8e na menos 4. E o que que significa dizer isso aqui? Tem que compartilhar a tela toda com você, senão vai ficar ruim de explicar. O que que representa aquele valor ali para nós, tá? Deixa eu voltar no datasheet. Aqui. Ó, observa aqui, ó, que o HRE, ele tem um valor bem pequeno. No modelo, vamos voltar aqui, no modelo, o HRE está aqui, ó. O que que significa o HRE no modelo? O HRE é o valor que quantifica o quanto que a tensão de coletor muda a tensão de entrada. Então, por exemplo, se tu variar 1 volt, se tu forçar uma variação de 1 volt aqui no coletor, quanto que vai variar na base? Isso que ele está relacionando. É um parâmetro que relaciona duas tensões. E observa que esse valor é bem pequeno, né? Lá no datasheet, ali, ó, é 8e na menos 4. O que que significa esse valor ser pequeno? Que a variação da tensão de saída quase não influencia na tensão de entrada, certo? É um valor muito pequeno, isso que quer dizer isso para nós. Já a segunda, a outra, o HFE aqui, que é o outro parâmetro, né, que é dessa fonte decorrente aqui, ó, o HFE, ele tem o valor próximo do beta, né? Então, típico lá, 300, né, 200 é um valor de beta, que geralmente a gente tem que medir, tá? Então, tá ali o valor HFE, beleza. Mas eu vou chamar a atenção para o outro, que é o HOE, tá? Que o HOE é esse outro parâmetro híbrido de saída aqui, ó. Tá? Essa outra impedânciazinha de saída aqui, tá bom? Essa outra impedânciazinha de saída, ela tem um valor em torno de 5, 200, até 200, ó. Mínimo 5, máximo 200 micromus. Já viram essa representação aqui? Sabe o que que significa essa unidade aqui? Isso aqui é on ao contrário, tá? A ons, ele botou essa lá. Isso aqui é Siemens, tá? Então é micro Siemens. É 1 sobre 1, na real, né? Isso aqui é a admitância dessa impedância aqui, ó. Ela tem uma admitância muito baixa, concorda? Ó? Então, o máximo que ela chega aqui é 200 micro... Vou ler isso aqui como Siemens, ó. 200 micro Siemens. Tu ter uma admitância muito, muito baixa, significa que tu tem uma resistência muito, muito alta, concorda? Se a admitância é muito baixa, quer dizer que a resistência desse cara aqui é muito elevada. O ON dele é muito elevado, porque ele tem muito, muito pouco Siemens. Concorda com isso? Entende? Então, esse HOE aqui, ele tem uma admitância muito baixa, ou seja, ele é uma resistência muito elevada. O HRE é muito pequenininho, tendendo a zero. Certo? Tu tem essas duas grandes características lá do datasheet. Tá? O HIE é um valor em torno de quiloohms e o HFE é o mesmo valor de beta. Tá? Então, observa aqui, se o HRE ele é muito, muito pequenininho, ele tende a zero, significa que essa fonte de tensão dependente aqui geralmente vai tender a zero, certo? Se o HRE que está aqui no datasheet, ó, HRE ele vai 8e na menos 4, se esse valor aqui é muito pequeno, significa que essa fonte aqui sempre vai ser um valor muito pequeno de tensão. Tensão significa que essa fonte de tensão é como se ela fosse zerada. Se o HRE é muito pequeno, significa que essa fonte de tensão ela é praticamente 0 volts. E uma fonte de tensão, que é esse caso aqui, praticamente 0 volts, é 0 volts. Se é 0 volts de tensão, eu posso dizer que no lugar dela existe um curto-circuito. Que é 0 volts. 0 volts é um curto-circuito. 0 volts. 0 volts. Curto-circuito. Certo? Beleza? Porque o HRE é muito pequeno, essa fonte aqui é zero. Né? Significa o quê? Que tu pode variar a tensão no coletor lá
que não vai surgir variação na entrada, na base. Basicamente isso que quer dizer. E o outro ponto que eu chamei a atenção para vocês é esse HOE. Esse HOE, que é essa impedância de saída do modelo, é muito alta, a resistência dele é muito alta para o transistor. Uma resistência muito alta no transistor significa que isso aqui está aberto. Ele se aproxima de um circuito aberto aqui. Então, no lugar dessa impedância de saída no modelo, eu posso substituir ela por uma resistência aberta, por um circuito aberto. Tá? Então, eu posso simplificar aquele modelo híbrido, que é um modelo genérico que a gente puxou para o transistor, eu posso aproximar ele para um HIE, com aquele valor próximo que a gente tinha lá no datasheet, o HRE 0, que daí essa fonte dependente zero, e o HOE sendo um circuito aberto. Se eu fizer essas duas aproximações, eu posso aproximar o modelo híbrido do transistor por esse modelinho híbrido aproximado aqui. Certo? Onde esse HIE é lá do datasheet, e o HFE também é do datasheet. Eu ignorei a influência da saída na entrada e eu ignorei a impedância de saída. Porque a impedância de saída é muito alta e porque a influência da saída na entrada, da tensão de saída na tensão de entrada é muito pequena. Então, eu ignorei esses dois fatos, eu chego nesse modelo aproximado, esse modelo híbrido. Para que serve esse modelo híbrido? Para colocar lá no circuito do amplificador, no lugar do transistor. E aí, esse circuito representa todos os sinais AC do meu amplificador original. Tá bom? Então, esse aqui é um modelo híbrido, é um modelo do transistor para pequenos sinais AC, considerando os parâmetros híbridos. Né? Então, a gente está considerando os parâmetros que vêm do datasheet, que o fabricante nos fornece, e não o modelo RE, onde a gente calcula aqueles parâmetros. Tá bom? Então, são dois modelos que servem para a mesma coisa. O híbrido e o RE, eles vão trocar o lugar do transistor quando a gente constrói o modelo do amplificador. Tá? É bastante passo, é chato, tá, gente? Mas tenta entender a metodologia, o fluxo da informação, tá? É inegável, se tu bater o olho, né, aqui na esquerda, ó, modelo híbrido, aqui na esquerda. Aqui o modelo híbrido. Que existe, que esses dois modelos, eletricamente, são iguais. Concordam? É uma impedância de entrada aqui, ó. É uma impedância de entrada, aqui também é uma impedância de entrada. É uma fonte dependente de corrente, uma fonte de corrente dependente de corrente, e aqui também é uma fonte dependente de corrente. Eletricamente, esses dois modelos são iguais. Né? Eletricamente, o modelo híbrido e o modelo RE são iguais. Só existe uma... Eu falo para vocês que o HFE, aquilo que eu tinha falado, que o HFE é o próprio beta, a gente tira por semelhança aqui, ó. Ó, no modelo híbrido, essa fonte dependente é HFE e B. No modelo RE, é beta e B. Então, beta é o próprio HFE. Tá? Daí que vem essa igualdade entre os dois. E no modelo híbrido, a impedância de entrada a gente chama de HIE. Já no modelo RE, a gente usa como sendo beta RE. Tá? O modelo RE, a gente calcula a impedância de entrada. No modelo híbrido, a gente usa o que é nos dado. Tá certo? O que são esses dois modelinhos? Relembrando, isso aí é o transistor. Como que o transistor se comporta para sinais AC? Né? Na entrada, ele se comporta como uma impedância e na saída como uma fonte de corrente dependente de corrente. Para sinais AC, é assim que o transistor se comporta. Tá? Então, de novo, resumindo, a gente viu na última aula e nessa aula os modelos dos transistores. O que é esse modelo do transistor? É como que eu represento o transistor para sinais AC. Como que eu represento esse cara aqui para variações AC? Né? Se eu quero considerar só pequenas variações AC, como que ele se comporta? Isso que a gente queria responder. A gente precisa descrever esse comportamento através de algum modelo elétrico, tá?
para poder achar qual que é a relação entre a variação do sinal de entrada e a variação do sinal de saída, para poder achar qual que é o valor da corrente que entra aqui, para achar qual que é o valor máximo da corrente que sai aqui. Ainda, para achar qual que é a influência da frequência desse sinal nesse ganho que eu estava falando, nessa amplificação aqui. Para poder achar tudo isso, a gente tem que construir esse circuito aqui, porque a gente vai responder essas perguntas analisando eletricamente esse circuito da direita aqui. Só que para poder construir esse modelo, eu preciso saber como que o transistor opera em AC. Para saber como o transistor opera em AC, eu construo os modelos, que é o modelo RE e o modelo híbrido. E esses modelos são bem equivalentes e depende do qual informação tu tem, tu vai trocar ele pelo modelinho, que está aqui, tá? E daí o que que a gente faz? A gente pega aquele sinal que antes tinha o sinal de polarização, aquele circuito que tinha o sinal de polarização quiescente e também as pequenas variações, e vamos dizer, não, agora eu vou estudar só o circuito que tem as variações IC, né, as pequenas variações. Então, o que vocês têm que lembrar? Que esse modelo aqui, todas as tensões e correntes que estão dentro desse modelo são sinais AC. Que sinais AC são esses? São aqueles que foram sobrepostos no circuito original, tá? Que foram sobrepostos no circuito original, tá? Então, a aula passada e a aula de hoje, construção do modelo e entender por que o modelo é importante e entender aonde que está o nosso ambiente de análise. Tá? Vocês conseguiram alcançar esse raciocínio, mais ou menos, pessoal? Sim, não, talvez. Tá, nice. Beleza. O que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai pegar agora, que a gente sabe construir o modelo e sabe trocar o transistor pelo modelo dele, a gente vai pegar essa metodologia de construção, que a metodologia é, número 1, zero a fonte. Né? Zero a fonte CC. O que é isso? É trocar ela por um curto, né? Troca ela por um curto. Segundo passo, ignora os capacitores, ignora caps. Tá? O que significa isso? Troca por curto. Tá? E terceiro passo, o transistor vira um modelo. Tá? A gente vai aplicar essa metodologia aqui em circuitos de polarização, por exemplo, fixa, com o objetivo de achar qual que é a relação entre VO e VI, que o nome disso aqui é ganho de tensão. Qual que é a relação entre VI e a corrente de entrada, que o nome disso aqui é impedância de entrada. A gente ainda vai achar outros, que é qual que é o AI, qual que é o ZO. A gente quer saber responder essas perguntas. Então, a gente vai aplicar as condições de análise, que é isso aqui, e a gente acabou recém de aprender a fazer o terceiro passo. E daí a gente vai construir esse circuitinho aqui. E daí a gente vai olhar para esse circuito, e quando eu digo olhar, é aplicar técnicas de circuitos elétricos para achar essas relações aqui. Ups. Tá? Basicamente isso. A gente quer achar essas relações aqui. Tá bom? Então, esse é o passo a passo que a gente está fazendo. Tranquilo? De boas nisso? Se tá tudo certo, é isso que eu tenho para vocês. Ah, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Nossa próxima aula é amanhã, né? Tá? Eu não vou dar essa aula síncrona por causa do fórum de extensão. Tá? Eu vou ter que participar do fórum de extensão que acontece amanhã de tarde. Então, não vou ter aula síncrona com vocês amanhã. Tá bom? Então, a gente vai fazer a próxima aula síncrona na semana que vem. Tá certo? Confirma, não tá faltando um hoje, né? Ô, professora, avisa o Ayrton, é ele que tá faltando. Show. Beleza, obrigado. Tá, mas daí o senhor disse que nós não vamos ter aula ao vivo, no caso, mas Isso, daí o senhor vai gravar alguma coisa e deixar, ou a gente não vai ter essa aula? Não, eu vou lançar provavelmente algum exercício ou alguma dedução para vocês fazerem. Tá, beleza. Tá? Eu vou deixar como resolução do exercício ou simulação, eu vou lançar como sendo uma coisa assim. Tá bom, Certo? obrigada. Tá.
tragam dúvidas, tá, gente? Dá uma olhada nisso aqui de novo, tenta entender principalmente a necessidade da construção do modelo, tá? E tenta entender essa riscaria aqui, tá? Tenta entender basicamente esse processo aí, para a gente poder ir adiante sem vocês se perderem no que a gente está fazendo, tá bom? Era isso, pessoal. Se vocês não têm mais dúvida, um grande abraço para vocês e até a próxima.